Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, buscando a Tua face, ó Pai, para que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, ó meu Deus, para nos alimentar, para alimentar o nosso espírito. Fala conosco, ó Pai, e transforma as nossas vidas. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis estar. Graças a Deus. Bom, este mais um texto muito conhecido, um texto muito usado para pregações, e eu sei que não é novidade para nenhum dos nossos irmãos que se encontram aqui na igreja. Talvez para alguém que vai estar assistindo a esta mensagem em um outro tempo possa ser uma novidade, mas aqui para todos eu creio que não é novidade alguma. Mas esse tema ou essa história nos dá margem para entrarmos em rumos diferentes, em mensagens diferentes acerca desse texto. Porque, como a própria palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Cada vez que nós lemos um texto bíblico e lemos buscando de Deus ouvir a voz dele, é como se aquele texto estivesse sendo lido pela primeira vez. Porque cada vez que Deus quer falar conosco, Ele não usa um texto novo. A Bíblia já está completa. Ele não precisa criar novos assuntos, novas histórias para nos falar. Mas mediante o que já está escrito aqui, Deus fala conosco. E Deus não usa uma novidade acerca do que está escrito, mas Ele nos traz novidades em cima de textos antigos. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor tem uma novidade para nós. Eu tenho certeza que nessa noite o Senhor vai falar algo de diferente aos nossos corações. Então não pense para você mesmo, consigo mesmo, mais uma vez uma mensagem acerca desse texto, eu vou ouvir as mesmas coisas novamente. Não, você não vai ouvir a mesma coisa novamente. E mesmo que você venha ouvir novamente algo que você já ouviu antes, saiba que é Deus querendo reforçar para você aquilo que Ele já tentou te falar anteriormente, você não me ouviu. Como tema dessa mensagem, eu gostaria que todos olhassem para esse texto
e compreendessem que a fé remove desgraças. A fé remove desgraças. Tem um ditado popular que diz assim, que a fé remove montanhas. Mas mais do que montanhas, a fé remove desgraças de nossas vidas. E é mediante essa história que foi lida hoje, esta pequena parcela do texto bíblico que nós lemos, é que nós vamos compreender que Deus tira de nossas vidas desgraças diferentes quando nós temos fé. Muitas das vezes nós sofremos em nosso dia a dia, em meio à sociedade, em meio à nossa família, até mesmo dentro da igreja, porque não temos fé de que o Senhor é capaz de mudar qualquer situação. Dentro dessa história, eu quero destacar 3 desgraças ao qual o Senhor mudou na vida desta mulher. A primeira desgraça que Deus retirou, ou que mudou da vida dela, foi a desgraça do preconceito. Nós sabemos que o preconceito é algo realmente terrível. É algo que faz as pessoas sofrerem demais. Embora hoje, no meio da nossa sociedade, ainda exista o preconceito em relação à raça, em relação à cor. Embora ainda exista, hoje, ela já é muito mais fraco do que houve há algumas décadas atrás. Eu me lembro que há 20 anos atrás, ainda há pouco tempo, se nós formos observar bem a nossa história, a história nacional, a história brasileira, há 20 anos atrás, é uma história muito recente. Mas eu me lembro de situações que pessoas eram espancadas por não serem da mesma raça de outra. Negros espancando brancos, porque um branco, de repente, se encontrava num lugar onde só era tido por negros. Negros sendo espancados, sendo criticados, sendo perseguidos dentro do trabalho, recebendo um salário bem menor do que um branco devido à sua cor. Até poucos dias atrás, a mulher sofria demais em relação ao preconceito por ser mulher. E sabe que muito desse preconceito em relação à mulher, muito desse preconceito, a culpa é da própria igreja, que um dia foi muito preconceituosa, embora ainda nos dias de hoje, ainda existam muitas igrejas que colocam a mulher como sendo inferior ao homem. Mas na verdade a Bíblia não nos fala que a mulher é inferior ao homem. A Bíblia fala que o homem é a cabeça da mulher, porque foi criado primeiro. Não que o homem ele tem que pisar em cima da mulher, tem que humilhar, ou ele tem que ser maior. É lógico que não. Isso está tão claro nos dias de hoje, porque nós vemos que uma grande maioria das mulheres trabalhando na igreja em relação aos homens. Hoje existe um percentual muito maior das mulheres trabalhando em prol do Evangelho de Cristo do que um percentual de homens. E isso está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque esse preconceito está acabando. Aí alguém pode me perguntar, mas escuta, por que nós estamos falando de preconceito em relação a esse texto? Segundo diz as Escrituras, e se nós formos buscar em Levíticos, principalmente o livro das leis, o livro onde descreve as leis judaicas, nós vamos encontrar no capítulo 15 e também no capítulo 20, falando acerca da mulher que tinha hemorragia. A mulher, nós sabemos, isso não é novidade para ninguém, e hoje nós falamos muito mais livremente, mesmo diante do púlpito, porque caiu esse tipo de preconceito. Nós sabemos muito bem que toda mulher tem suas regras. Ela tem o seu período de menstruação, e durante esse período
período bíblico, principalmente no período do Velho Testamento, a mulher era tida como imunda durante o período de menstruação. Por que a mulher ela perdia o seu valor nesse período? Não. É porque naquele momento fazia com que ela se tornasse mais frágil, mais suscetível a vários tipos de doenças. Se nós pegarmos, por exemplo, sangue e colocarmos ele em qualquer lugar, nós vamos observar que em pouco tempo ele está rodeado por moscas, ele vai estar também cheirando mal. Por isso, por uma questão de saúde, por uma questão de higiene, Deus então faz com que o homem coloque nas leis, Moisés coloque nas leis, que a mulher no período de sua menstruação deveria se separar do restante da comunidade, para que, se ela viesse a adoecer por causa de sua fragilidade momentânea, ela não viesse a contaminar as outras pessoas. E as leis neste período em que Jesus vivia ainda deixava muito claro que a mulher no seu período menstrual ela era tida como imunda. E nós vemos uma mulher aqui nesse texto que não está simplesmente passando por suas regras normais por alguns dias somente. Ela já fazia 12 anos que estava nessa situação. E por se tratar de um período longo demais, ela já vivia fora da cidade. Dizem textos extras bíblicos, diz a tradição, não é a Bíblia quem diz isso. A Bíblia nós não vamos encontrar nada referente a isso, mas a tradição nos ensina, livros de histórias nos ensinam que em Jerusalém, do lado de fora da cidade, do lado de fora dos muros, havia um vilarejo reservado para as mulheres ficarem durante este período, durante o período de sua menstruação. Ela deveria sair de sua casa, sair do seu lar e ir até lá, e ficar lá até quando se estancasse a sua menstruação. Esta mulher muito provavelmente já tinha um lar fixo nesse vilarejo, porque afinal de contas, durante 12 anos seguidos, ela continuava tendo a hemorragia. Imaginem que uma mulher nessa condição não poderia ser tocada pelo seu marido. Nessa condição, ela não podia ter uma vida social com ninguém. Ela não poderia ir ao mercado para comprar pão. Ela não poderia trabalhar no comércio da sua família, vendendo os alimentos que eles haviam produzido, ou os utensílios que eles haviam construído. Não, ela deveria viver excluída. Ela sofria de um preconceito, porque ela tinha que se destacar e mostrar para todo mundo que ela era uma pessoa imunda. Ela tinha que deixar clara para todo mundo que ninguém poderia se aproximar dela. Ela era uma pessoa que sofria de todo tipo de preconceito. Assim como nós vemos nos dias de hoje. Hoje usa-se uma expressão nova para se falar de preconceito, principalmente em relação aos jovens. Usa-se a expressão bullying. Mas nós sabemos que esse tipo de coisa já acontecia há muito tempo. Eu nunca fui alto, muito pelo contrário, sempre fui pequenininho. E por causa do meu tamanho, eu fui discriminado durante muito tempo na escola. Era perseguido por várias pessoas devido ao meu tamanho. Eu conheci também pessoas que eram altas demais e também sofriam com o preconceito. Eu conheci inclusive um jovem, na época era jovem, que o seu apelido era Camelo, porque ele era muito alto e andava curvado. O apelido que ele recebeu foi simplesmente um apelido preconceituoso, fazendo comparação dele com um animal. Esse tipo de coisa acontece. Aí alguém vai falar assim para mim: mas você está falando que Jesus, que Deus, ele pode acabar com o meu preconceito, porque você não sabe
verdade é que Jesus é capaz de quebrar qualquer tipo de preconceito. Me falha na memória agora o nome dessas pessoas, mas na história conta que um escritor, conversando com um amigo seu, general do exército, general, um homem forte, alto, o escritor, um homem pequenininho, e aquele amigo, agindo de forma preconceituosa, criticava, tirava o sarro dele, ria da cara dele por causa do seu tamanho. Mas segundo o que diz a história, este escritor vira-se para o seu amigo, general do exército, e diz: a história mostrará quem de nós é maior. Falha a memória, a minha agora, quem era esse escritor, mas ele é um dos grandes famosos que nós temos na nossa história recente. Deus é capaz de quebrar qualquer tipo de preconceito. Deus é capaz de fazer aquele o mais desprezado, um homem ou uma mulher, exaltada na presença dele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Além do preconceito que esta mulher sofria devido à sua enfermidade, ela ainda sofria um mal terrível diante da sociedade, que era o fato de ser mulher, que diante da sociedade judaica era um ser muito menosprezado, um ser pouco valorizado. A mulher era muito pouco valorizada dentro da cultura judaica. Mas o Senhor não olha os nossos defeitos. O Senhor, Ele não olha aquilo que nós temos que nos destaca de diferente dos outros e que para os outros são um defeito. Deus olha para nós a inteireza do nosso coração, a veracidade que existe dentro de nós quando nós buscamos ao Senhor. O Senhor, Ele usa a nossa fé para remover a nossa desgraça. Também ela foi liberta da desgraça, da pressão da multidão. Eu quero aqui usar esse fato, essa situação em que ela se encontrava, de uma forma um pouco figurada. Imagine que essa mulher, para conseguir tocar em Jesus, ela teve que enfrentar uma multidão. Muitas pessoas estavam rodeando Jesus. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. E ela, não poupando esforços, conseguiu chegar e encostar em Jesus. Hoje a multidão que nos rodeia e que nos impede de nos apresentarmos ou de nos aproximarmos de Jesus, muitas das vezes são como estes homens e mulheres que querem estar próximo de Jesus por causa das bênçãos que Jesus proporciona. Muitas das vezes essa multidão que impede a gente de chegar próximo de Jesus são pessoas que são próximas a nós e não distantes como desta mulher. Pessoas que são próximas e que muitas vezes querem o nosso bem, mas não entendem que quanto mais nos faz ficar distante de Deus, mais nos prejudica. Elas pensam que a religião ou o cristianismo ou estar na presença do Senhor vai nos fazer mal. Mas a grande verdade é que quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus nos faz bem. Existem pessoas que não suportam a pressão da multidão, porque uma grande multidão, um grande número de pessoas, os amigos, os familiares, querem te impedir de estar próximo de Jesus, querem te impedir de estar próximo do Senhor, porque preferem te ver em meio às rodinhas de escarnecedores, porque preferem te ver em meio das rodinhas se embebedando, porque preferem te ver
Mas o que o Senhor quer para a sua vida é que você enfrente essa multidão e se apresente diante de Deus. Por quê? Porque a salvação ela é individual. Se essa mulher ela se sentisse acuada por causa daquela multidão que estava entre Jesus e ela, se ela não enfrentasse aquele tumulto, aquela multidão, ela não teria sido curada, porque Jesus não a teria visto. Observem o que o texto nos diz, que quando Jesus sente que dele saiu virtude, o texto nos diz que Jesus saiu procurando, dizendo: quem foi que me tocou? Por quê? Porque havia uma multidão ao seu redor. A salvação ela é individual. Você vai conseguir receber a sua bênção de forma individual, não no coletivo. Quando Deus traz a bênção para a vida de alguém, essa bênção é personificada, ou seja, ela é sua, ela tem o seu nome escrito, ela tem a sua cara, porque a bênção foi feita para você. Mas se você preferir ficar distante do Senhor por causa da multidão, por causa das pessoas, dos amigos, dos familiares, que tentam sempre te tirar da presença de Deus, saiba que a sua bênção não será recebida por você. O anjo voltará para o céu sem entregar a sua bênção. Mas se você se dispor a lutar, se você se dispor talvez a rastejar até poder tocar na orla do vestido de Jesus, você receberá a sua bênção. A desgraça da multidão, o que todo mundo faz é o que se deve fazer. Ei, você vai lá para aquela igreja, ei, você vai fazer parte daquele povo que fica gritando aleluia, vem para cá, aqui é melhor, aqui tem uma multidão. Entendam o seguinte: o que é errado sempre será errado, independente da quantidade de pessoas que estiver cometendo erro. E o que é certo sempre será certo, independente da quantidade de pessoas que estarão fazendo o que é certo. Existe aquela história de você vai para lá, você vai ser discriminado, você vai querer ser diferente como eles. Seja como o Senhor quer que você seja. Não queira ser como se diz num ditado popular, uma expressão muito popular, querer ser Maria vai com as outras. Porque as outras, por mesmo que sejam várias, não significa que estão indo para o caminho certo. Alguns dizem assim: eu não vou para tal igreja porque eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Por quê? Porque se meus pais já praticavam essa religião, eu vou continuar praticando. Mas por quê? Por causa da tradição. E nós sabemos hoje o quanto as tradições levaram pessoas a morrer. Quer ver algo bem fácil de se compreender? Até alguns anos atrás, talvez em alguns lugares ainda se faça isso, quando alguém se cortava, a primeira coisa a fazer era ir lá no lixo e pegar um pouco de pó de café usado e jogar sobre o ferimento. Sabemos que isso é uma verdade. Quando um inseto então picava alguém, deveria se urinar em cima dessa picada desse inseto. Nós sabemos que tudo isso, ao invés de contribuir para o bem da pessoa, aumentava ainda mais a possibilidade de uma infecção, ou aumentava ainda mais a possibilidade de um sofrimento ainda maior. Mas como os mais velhos faziam, então vamos fazer também. Hoje o Ministério da Saúde, os órgãos que trabalham com a saúde, trabalham ensinando que estas coisas não devem ser praticadas. Da
alma em relação a Deus. Não interessa se a tua família viveu uma vida inteira, séculos, gerações e gerações, cometendo um erro. Decida-se você pelo que é certo. Não interessava para essa mulher se do vilarejo que ela estava saindo haviam centenas, talvez milhares de mulheres que não atreveram-se a entrar na cidade por causa de sua situação. Não interessa, ela enfrentou e foi curada, e foi salva da sua enfermidade, e foi salva dessa desgraça. Seja você também um salvo da desgraça, da perdição eterna. Aceite Jesus. Outra desgraça ao qual essa mulher era cometida era a desgraça do medo. Imaginem que se as leis, se ela permanecesse com medo do que as leis diziam em relação a ela não teria entrado na cidade e ido atrás de Jesus. Porque segundo as leis, se ela fosse pego na situação que ela estava, ela deveria ser apedrejada em praça pública, porque uma pessoa imunda não poderia andar em meio à sociedade normalmente, e a lei era extermínio através de apedrejamento em praça pública. Ela não temeu, ela teve fé, e devido à fé ela perdeu o medo de ser apedrejada. Existem pessoas que não são abençoadas porque têm medo de enfrentar a situação, tem medo de enfrentar os amigos, tem medo de enfrentar a família. Mas o próprio Senhor nos diz que aquele que não se colocar a perder família, pai, mãe, marido, mulher, filhos, por causa do reino de Deus, este não é merecedor do reino de Deus. Tenha fé, porque com fé você perde o medo. Tendo fé, você tem coragem, porque a fé, segundo que as Escrituras nos ensinam, é a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Mas o contrário da fé é a dúvida, é o medo. Imaginem, se quando Deus, chegando a Abraão, fala para Abraão: Abraão, pega teu filho, sobe para o monte ao qual eu vou te mostrar, e ali sacrifica o seu filho para mim. Imagine que se por um acaso Abraão tivesse tido medo de perder o seu filho, de não ver a misericórdia de Deus, de não ver as bênçãos de Deus na sua vida, de não ver as promessas que Deus havia feito para ele acontecer, se ele por medo, ele não vai até o monte, será que Israel havia se tornado uma nação tão poderosa quanto se tornou? Será que Isaac teria tido a sua vida como aconteceu? Ele sem temor subiu ao monte e sem temor se expõe a entregar a vida de seu filho a Deus, porque na verdade a vida do seu filho ele já tinha como pertencente a Deus. Ele tinha a certeza, ele tinha a fé que Deus iria prover a solução para ele na hora exata. E segundo o que diz a Bíblia, na hora exata Deus providenciou o cordeiro para o sacrifício. E ele não teve que sacrificar o seu filho, porque na verdade em seu coração ele já havia entregue a vida do seu filho a Deus. Tenha fé, não tenha medo. Tenha fé que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai mudar. Tenha fé
que qualquer tipo de desgraça que você tem na sua vida será rompida, será destruído, porque Deus é capaz de mudar a sua história. Basta ter fé. Ter fé é ter certeza. Ter fé é saber que vai acontecer. É não ser vacilante. É não ter vacilo na hora em que Deus quer que você haja. Tenha fé. Enfrente tudo que você tiver que enfrentar, porque Deus é contigo. Se você está fazendo a vontade de Deus, Deus é contigo. Isso não é um jargão, não é uma frase feita, porque Deus, Ele diz que se nós cumprirmos as palavras dEle, se nós andamos segundo os propósitos dEle, seríamos abençoados. Agora, se agimos de forma contrária, o que acontece é maldição, é desgraça. Faça a vontade de Deus e seja abençoado. Tenha fé em Cristo e acabe com todo tipo de desgraça dentro de sua vida. Porque é isso que o Senhor quer para você. Decida-se por Deus. Decida-se por levar uma vida reta diante de Deus. Porque é isso que Ele quer para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.